Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista, e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli, mas hoje, com a atenção, a atenção não está voltada para mim aqui, né? Hoje é o nosso primeiro vídeo aí da série de carreiras, a série que vai trazer uma gama de dicas para que vocês consigam ver na prática como que funciona a construção de uma carreira, trazendo diversos profissionais aqui para falar com vocês. Então, a atenção está especialmente voltada ao meu grande convidado aqui, que não poderia ser uma pessoa melhor para iniciar esse quadro do que o grande Antônio Cavalcante. Antônio, além de uma admiração profissional que eu tenho por ele, eu tenho uma grande relação de amizade mesmo. Nos conhecemos, inclusive, no curso de negociações internacionais, né, Antônio, lá na USP, e Sim. em São Paulo. Acabou sendo muito legal. Pegamos uma amizade aí de aproximadamente 2 anos já, e muitas coisas surgiram a partir disso. Então, fiz questão de trazê-lo. Fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite. Então, agora, sem mais delongas, eu passo a palavra, Antônio, para você se apresentar aqui para o pessoal, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira. Antônio by Antônio, por favor. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Nilo. Antes de tudo, a honra é toda minha, Nilo. Saiba que a admiração é completamente recíproca e eu não teria como não ter aceito o convite, na verdade, porque para mim é uma grande oportunidade. Eu fico muito honrado com o convite e com as suas palavras. Eu acho que esse tipo de canal e esse tipo de iniciativa é sempre muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que essa questão de carreiras ou de áreas de estudo são sempre ilhas ou elas acabam tendo um caminho rígido, pavimentado, quando na verdade elas são extremamente variadas e elas nos convidam a uma série de multidisciplinaridades e caminhos únicos mesmo. Então, antes de tudo, eu gosto muito do seu conteúdo, eu gosto muito do canal e acho muito, muito importante esse tipo de iniciativa. Fiquei muito contente de estar aqui dando abertura a esse novo ciclo mesmo de conteúdos e produções suas, né? Então, deixo aqui meu agradecimento. Bom, pessoal, em termos da minha trajetória, né? Eu sou cientista político pela Universidade de São Paulo, a nível de mestrado e de doutorado. Eu recentemente ingressei no doutorado aqui na USP, mas meu mestrado também é pela mesma universidade. Originalmente eu venho da área das letras, tendo feito pesquisa em linguística. Eu sou formado pela Unesp, concluí a minha graduação na University of Georgia, né, nos Estados Unidos. E depois eu vim aqui para a área de sociais, né, pela ciência política. Em particular, por um interesse na carreira diplomática, mas depois esses esforços de pesquisa acabaram se desenvolvendo em outras áreas de interesse também. Além da minha trajetória acadêmica, eu sou artista visual, eu sou artista da Casa Galeria, aqui em São Paulo, e desde sempre eu atuei no campo das artes e da comunicação, né? Então, uma coisa que eu sempre tentei fazer ao longo da minha vida foi conciliar essas várias áreas, a área das artes, a área acadêmica e a pesquisa científica. E para mim é uma coisa que tem muita correlação. E eu sempre tendo a notar que na minha experiência ela se retroalimenta, né? A interação entre cultura e política, entre comunicação e ciência, são tópicos que são muito caros a mim. Só algumas especificidades. Na parte acadêmica, eu tenho experiência com as áreas de teoria política, direito internacional, e lido bastante com tópicos como identidade política, nacionalismo, minorias linguísticas e étnicas, e conduzi uma pesquisa ao âmbito de mestrado sobre a autodeterminação dos povos no direito internacional, mas eu acabo trabalhando mais com esse aspecto de genealogia das ideias e contextualizações mesmo. Agora, no doutorado, estou estudando patrimônio histórico e cultural e algo que eu vou buscar trazer para a nossa reflexão aqui. Então, eu acho que essa seria mais a minha introdução de trajetória, propriamente dita mesmo. Cara, eu acho espetacular a maneira como você faz a intersecção entre a teoria
com a prática do que você vive no seu dia a dia, com as coisas que você desenvolve também, e principalmente no seu âmbito artístico, né? Para quem tiver interesse, eu vou colocar o seu Instagram aqui na tela, depois vocês podem ver também. No âmbito artístico, o Antônio é espetacular, assim, e muita coisa ainda vai surgir daí, né, Antônio? Nós vamos fazer muitos projetos juntos. Então, assim, né, Com nesse certeza. sentido, já puxando também o gancho para as relações internacionais, você já participou de iniciativas aí voltadas para o âmbito internacional, inclusive no âmbito artístico, não é? E como que foi isso? Sim, a minha última experiência mais internacionalizada, assim, que inclusive acabou sofrendo ajustes por conta da pandemia mesmo, foi um lançamento de livro ilustrado na Feira Literária de Bolonha, na Itália. Mas eu sempre tive e tenho recorrentemente experiências aqui em São Paulo com artistas internacionais, né? Eu acho que a arte em si, e é algo que eu acho que a gente pode conversar bastante a respeito, ela sempre favorece o aspecto de internacionalização, porque ela, no seu âmago, acaba sendo um convite a formas de ver o mundo. E tem algo muito interessante na arte, no meu caso, onde é a minha área de experiência maior, né, as artes visuais, que a estrutura de imagens ou o convite que uma obra visual coloca a você, ela atua quase como uma linguagem universal. Então, é muito interessante como existem temas, isso sempre me fascinou, como existem temas recorrentes ou como existem impulsos, vazões ou percepções que nós podemos abstrair da arte que são, digamos assim, independentes de uma puramente de uma nacionalidade, de uma cultura, de um idioma. É sempre possível se comunicar com a obra sem a necessidade de você, digamos assim, dominar, por exemplo, o idioma do artista que a fez. Agora, é claro, esse é um tópico completamente à parte, né? É natural que as leituras sejam interferidas e acabam sofrendo uma variabilidade pela cultura particular de quem está vendo ela. Mas eu acho que uma das grandes lições da arte, embora ela detenha um papel de contestação, é que ela é sempre o convite a uma leitura do que é humano por si só. Então, ela favorece muito esse âmbito de diálogo e de linguagens universais, né? Então, a âmbito de experiência pessoal, uma coisa que eu podia ressaltar, né, em termos mais recorrentes, é justamente isso. Como às vezes você está numa exposição, numa bienal, e a interação entre pessoas acontece de uma forma muito fluida, independentemente de onde elas vêm, né? Eu visitei recentemente a Bienal de São Paulo aqui, e para efeito de ilustração, tá uma Bienal bastante desafiadora, mas me chamou muita atenção como ela tá bastante internacionalizada, né? Então, embora seja a Bienal de São Paulo, ela tem a presença muito forte de artistas latino-americanos, artistas estrangeiros, cada um trazendo também um pouco da sua cultura, cada um mostrando um pouco do seu cotidiano, de problemas sociais típicos de cada sociedade, mas embora existam essas variabilidades, o ser humano consegue, em vasta medida, acessar a arte como uma linguagem universal. Então eu acho isso simplesmente fascinante. E eu acho que é o que eu colocaria de imediato como uma ponta de lança, digamos assim, para esse tópico. Sim, é muito interessante, né? Você comentou, né, da linguagem de expressão que muitas vezes o artista utiliza para conseguir levar adiante muitas vezes aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está se expressando, e que muitas vezes isso reflete também a própria questão de construção de identidade do artista. E até é algo que eu gosto muito de falar sobre as relações internacionais, já fiz diversos artigos sobre isso no LinkedIn, no Instagram também,
é que a identidade hoje em dia, por conta não sei se você concorda comigo, mas por conta da globalização, da tecnologia, a identidade é uma coisa seletiva no sentido de que eu posso ser um brasileiro e gostar de futebol americano, por exemplo. Eu posso ser um brasileiro que segue um estilo artístico um pouco diferenciado dos demais brasileiros, né? Até no movimento artístico mesmo isso aconteceu. Então, nesse sentido, a construção de identidade e fora esse âmbito da questão da expressão mesmo, até mesmo nas relações internacionais. Porque pensando, é óbvio que eu vou jogar essa pergunta para você, eu não vou responder, mas pensando nesse sentido que a arte pode ser uma forma de soft power também. Absolutamente. Absolutamente. Esse é justamente dentro da, digamos assim, da reflexão mais geral que eu pensei como tratar o tópico, é justamente essa gradação, né? Você colocou a porta de entrada aí e é justamente esse o gatilho. Tem uma coisa muito curiosa, porque eu acho que existem sempre muitas rimas entre passado e presente. Você falou uma coisa muito importante, que é essa correlação entre arte e identidade. E a identidade é um índice muito complexo ao âmbito da política, ao âmbito das relações internacionais. E ela diz respeito a algum caráter de diferenciação, de identificação, de empatia, de contraste, de construção do sujeito mesmo. Então, hoje, contemporaneamente, isso foi uma coisa que eu busquei analisar bastante na minha dissertação de mestrado. A política ela sofre, digamos assim, no sentido de ser algo recorrente. Ela adentra cada vez mais um retorno e um reforço das noções de identidade, das noções de pertencimento. E isso é muito interessante, porque problemas, digamos assim, que até então não eram vistos com tanta urgência, começam a ganhar uma força latente, gritante. Então, as pautas de política identitária, as pautas de minorias culturais, étnicas, linguísticas, sociais, elas ganham uma vazão cada vez maior e esses embates não ocorrem mais meramente no plano material, materialista de, digamos assim, pautas socioeconômicas. E isso acontece também por uma interface muito forte com o discurso. E a noção de discurso, a noção de abstrações conceituais, a noção de disputa de significados, é algo que é intrínseco da arte, mas é intrínseco da linguagem em geral. Então, o que é interessante, e pode parecer até contraditório, porque assim como 10 minutos atrás eu estava falando, existe algo universal na arte, na capacidade que nós temos de lê-la como seres humanos. Porém, e esse é o outro lado da moeda, a arte e a linguagem sempre foram instrumentos de diferenciação também, porque elas se prestam a funções instrumentais. E esse é um reflexo, esse tipo de reflexão que você colocou, que a gente está trazendo aqui agora, é algo cotidiano. Então, eu tenho mais experiência e a minha interface de conhecimentos é maior na pauta de minorias nacionais, por exemplo. Então, nós vivemos em um mundo, como você colocou, vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, com estruturas de interdependência cada vez mais latentes, uma interface muito forte de integração regional, que agora vem sofrendo uma série de digamos assim, desafios. Mas eu estive muito interessado recentemente nos movimentos de emancipação nacionais, né? Nos nacionalismos minoritários. E existem vários exemplos para isso. O mais latente recentemente foi a questão da Catalunha, na Espanha, por exemplo. Mas o que eu gostaria de colocar é que parece que com todo esse pluralismo e integração, as noções de identidade continuam tendo uma importância latente no nosso mundo. E isso rende um debate à parte, o contraponto entre pertencimento e diferenciação, né? A noção do regional anti-global, que é um dos grandes debates
sobre assimilação cultural e globalização hoje em dia, mas o que eu queria deixar mais visível nesse ponto é que a noção de identidade retoma com muita força sua importância na política, a nível doméstico, a nível internacional, mas em especial as necessidades de pertencimento, né? Eu acho que é indissociável a gente falar de identidade sem falar de pertencimento, e o ser humano tem um impulso intrínseco de pertencimento, de se ver espelhado em um coletivo, de se ver espelhado no mundo, de habitar o seu repertório de símbolos de uma forma coesa. Isso gera, digamos assim, ao âmbito da política, a questão da identidade está associada a um problema de fundo de representatividade, né? Então, muitas das pautas, dos embates políticos que nós vemos e estão presentes ao âmbito doméstico, institucional, tem a ver com o grande dilema e antiguíssimo dilema da política de maiorias e minorias, né? De como é possível você abarcar em um todo as pluralidades. Esse é um dilema muito antigo, né? Então, você colocou um termo-chave, que é essa noção de identidade, e é algo que eu quero tratar ao longo do nosso diálogo. Um outro ponto que você colocou, e isso diz respeito mais à questão das relações internacionais, é que a cultura e a arte sempre foram... elas são como qualquer coisa, elas são instrumentos de libertação, mas também são instrumentos de poder. Então, desde a antiguidade, as civilizações se expandem e estabelecem interfaces através da compartilhamento de seus mitos, de suas narrativas, de suas linguagens, em particular de seus idiomas. Isso é crucial. E algumas coisas não mudam. A questão de interfaces de poder que surgem entre países por um uso linguístico, um uso idiomático, a noção de idiomas oficiais, idiomas do colonizador, idiomas que são necessários para você adentrar uma interface multilateral, no caso de um organismo internacional. São coisas que estão sempre presentes. Mas, desde a antiguidade, o poder e o fascínio exercido pela cultura detém uma força latente de instrumento de poder. Um exemplo muito antigo, que serve como paralelo, é o caso do Império Romano. É um dos impérios mais bem-sucedidos da antiguidade. O Império Romano tinha o seu eixo republicano, depois se tornou um império, mas o eixo republicano de leis, a sua contribuição de legado linguístico, mas foi um império que esteve sempre atento à necessidade de abarcar uma pluralidade cultural no seu âmbito. Então, é muito interessante perceber como mesmo esses grandes gigantes da antiguidade tiveram que lidar com essa pauta e adotaram estratégias variadas. O Império Romano era, em alguma parte, uma coxa de retalhos com um eixo central, mas que adotava uma estratégia mais branda de não assimilação completa das minorias que existiam ali, as minorias não nacionais nesse caso, mas étnico-linguísticas, né? E até a contemporaneidade, isso foi mais latente nas eras de expansão imperialista, o uso do idioma, a adoção de costumes e de culturas foi e é uma das formas de conquista, de estabelecimento de interrelações. Isso é o eixo mais agressivo da história, né? Então, por exemplo, costumes vitorianos que foram adotados ao longo do mundo todo, a prevalência do francês e depois do inglês como idioma internacionalizado da diplomacia, são exemplos típicos também. E a própria ocidentalização vinda da Europa, né, em sua expansão marítima, todos eles perpassam o âmbito cultural. E contemporaneamente isso continua. A gente hoje tem os termos mais específicos de soft power, por exemplo, como você colocou. O soft power, no seu âmago, é precisamente isso. É digamos assim, a conquista das mentes e das almas pelo elemento ideacional, conceitual, simbólico das mídias. E o lado bom
dessa história, do uso da cultura como ferramenta de expansão, é porque é o fato de nós entrarmos em contato com outras culturas, né? Um dos grandes debates no âmbito de relações internacionais, quando se trata da pauta cultural, é justamente essa relação bem atrituosa entre pluralidade cultural e assimilação cultural, né? Eu tenho a impressão, e isso está aberto a debate, né? Eu acho que nós ultrapassamos uma fase que estava mais latente o aspecto de assimilação, e ela continua, porque como a arte e a cultura refletem estruturas de assimetria de poder, é natural que nós entramos em contato com expoentes de uma cultura mais do que outro, e pelas próprias estruturas que permeiam aí, a gente acabe assimilando mais de uma coisa, convivendo mais com outra. Mas eu acho que gradualmente, conforme essas estruturas de informação, de expressão vêm se democratizando, nós entramos em contato com bens culturais de uma pluralidade de países que até então não era possível mesmo. Isso está cada vez mais evidente para mim nas plataformas de streaming hoje em dia, por exemplo, onde é possível você acessar produções que eu acho que antes seriam muito difíceis de serem acessadas, ao mesmo tempo que a indústria mainstream de cultura e de arte ocidental continua ali, né? Continua exercendo seu poder. Mas essa pauta da cultura popular, da mídia, ela está completamente permeada por relações de poder. E nas relações internacionais, seja pela via da linguagem, seja pela via de produção de bens culturais, ela se presta, sim, à manutenção de estruturas recorrentes e também à abertura de pontes, né? A gente nunca pode esquecer isso. Quando eu digo que a cultura é uma ferramenta de poder, eu não quero dizer pura e simplesmente que ela é uma ferramenta de opressão, não. Eu só digo que ela é um canal para estabelecer interfaces e relações, né? Então, no uso disso, é uma ferramenta que é dotada de um certo grau de neutralidade, mas o seu uso, que nós podemos analisar historicamente, é sempre variável em relação aos objetivos. Mas eu acho que é sempre importante, e isso acaba sendo uma bússola e um norte. É sempre importante a defesa da pluralidade dessa produção cultural, né? A questão da liberdade de expressão, a questão de um respeito intrínseco à diversidade de culturas. Esse é um tópico que a gente pode entrar em um pouco em mais detalhes depois, mas é sempre muito importante que a humanidade como um conjunto civilizacional esteja aberta e atenta à importância da diversidade de produções culturais, né? E a gente está falando por enquanto a gente está falando de mídia, de cultura, de linguagem. Mas um tópico que eu também lido bastante e é de muito interesse meu é a questão de patrimônio histórico e cultural. E esse é um outro debate, com outras repercussões institucionais. Mas eu acho que como digamos assim, um passo já além da nossa discussão, eu colocaria essas reflexões. Sim, bom, a mesma reação de sempre quando eu converso com você, eu fico sem palavras, né? E é muito interessante tudo isso, porque enquanto você vai falando, eu mesmo, imagino que todo mundo que está assistindo aí, acabamos tendo diversas reflexões, né? E que, obviamente, como tudo nessa vida, como tudo nesse planeta, acaba sendo dual, quando não multifacetado também, nós temos uma percepção muito clara desse advento da tecnologia, como, por exemplo, durante a pandemia, né? Muitas pessoas precisaram utilizar as mídias digitais para sobreviver, né? Tanto que ontem, inclusive, nós estamos gravando isso no dia 6 agora de outubro, no dia 5 teve um pane geral, onde Sim. Instagram, Facebook e WhatsApp caíram e as pessoas foram a surto, né? Principalmente as pessoas que utilizam disso para trabalhar, mas apesar do lado, né, nesse ponto dual, da tecnologia, de toda essa conectividade rápida e fácil com qualquer canto do mundo, da facilidade que há para que experiências sejam trocadas e principalmente o que eu estou sentindo com essas novas gerações que estão vindo os mais dotados aí de uma sensibilidade também para tratar o diferente, que não necessariamente o diferente precisa ser como as gerações anteriores tratavam, que é um risco para aquilo que eu acredito,
né? Então, eu acho que o acesso ao conhecimento e informação acaba trazendo isso também, e até mesmo no âmbito artístico. Eu tenho um exemplo assim, da arte através da música que aconteceu comigo. Uma coisa que eu sempre falo, tanto para os meus alunos, para quem eu converso sobre networking, é que é muito importante essa criação de laços quando você conversa com alguém. E em uma das conversas que eu tive com um cliente meu, que era da Índia, inclusive, nós estávamos conversando sobre os motivos dele de ser vegetariano, eu também sou vegetariano. Ele disse que era por conta de religião. Ele seguia a tradição hindu na questão de todos os deuses. E eu perguntei para ele se eu poderia enviar uma música para ele. Ele me disse, claro, essa era uma música que eu tinha no SoundCloud, que é uma música que trata sobre Ganesha, que é uma divindade hindu, no ritmo de samba. E ele, assim, ele achou espetacular, e isso foi muito legal, a reação que ele teve, e o quanto que isso abriu portas para outras coisas também. Então, assim, essa intersecção, assim, imagina para um cara que mora no Rio de Janeiro ali, ele gravar uma música para uma divindade hindu, sendo brasileiro, trazendo um ritmo que é uma construção de identidade nacional aqui também, talvez até regional, né? Não é nem nacional, que acabou sendo transbordado ali para todo o Brasil como uma questão de identidade. É, em todos os aspectos da arte isso acaba acontecendo também. Só que a gente bate num ponto do estereótipo também, né? Olha, esse é um ponto, é um outro ponto muito importante, Nilo. Por quê, né? E eu acho que você, só para efeito de conversa mesmo, essa última experiência que você comentou, é o do tipo de coisa que mais, às vezes, me alegra, assim, e mais me fascina, como ser humano. Porque eu acho incrível. Nós estamos num ambiente ainda fragilizado da questão das interações interpessoais, mas existe algo que assim, vibra mesmo em mim quando eu consigo ver culturas diferentes interagindo. E isso é quase como um impulso mesmo. Tem algo, assim, materialmente gratificante e enriquecedor ali, porque é sempre uma contribuição, quando é feita da forma correta, é uma contribuição bilateral mesmo. Mas eu acho que é algo de um valor intrínseco, porque diz muito a respeito do nosso, como tentando colocar desde o começo, diz muito a respeito do nosso caráter de humanidade, né? Eu acho que nós temos um impulso nato para a pluralidade, para perceber óticas diferentes, para contrastar opiniões. Só que isso sempre assume um terreno perigoso quando começa a questionar o nosso chão, certo? Quando começa a questionar as nossas crenças, os nossos dogmas, as nossas certezas. E é algo que tem um valor muito, muito forte. E eu tive a felicidade de ter algumas experiências parecidas, assim, também, ao longo da minha trajetória, em ambientes que tinham mais de uma nacionalidade, congressos científicos, exposições. E é sempre muito interessante ver a perspectiva do outro, né, em relação a uma obra que, por exemplo, é algo que é parte do nosso cotidiano, é parte da nossa normalidade, e é muito curioso porque essas visões, interpretações acabam reativando o nosso próprio ânimo para rever algo de novo ali que nós tomávamos como garantido, como dado. Ao mesmo passo que às vezes as pessoas trazem contribuições que são completamente exóticas e novas para a gente, e como civilização, como país, é sempre muito importante lembrar que, mesmo com todas as tragédias envolvidas, com todos os dilemas, nós somos um país que se construiu desses paralelos, que se construiu dessas contribuições múltiplas para criar algo que cá entre nós, às vezes, é até difícil de definir, mas é intrinsecamente muito rico, né? Muito, muito exótico, muito diverso. Então, essa conversa entre pessoas já é algo difícil, mas muito enriquecedor quando nós falamos de pessoas que falam o mesmo idioma, porque são mentes distintas, né? Cada mente é um universo. Nenhuma mente pode realmente
perceber outra como ela percebe o mundo. Mas quando a gente trata de mentes, nacionalidades, idiomas distintos, a síntese de mundo que surge disso é um convite muito forte para algo novo, para um revisitar os significados, revisitar as certezas, né? E em boa parte eu tenho a impressão que as guerras surgem também desse mesmo impulso, porque requer muita delicadeza esse tipo de interface e requer uma prudência muito grande em você conversar sem destruir, né? Então, quando isso acontece da forma certa, eu tenho a impressão que é quando as grandes eras de ouro, os grandes progressos da humanidade surgem, porque a gente consegue abarcar contribuições de vários lados, estabelecer as analogias em detrimento dos meros negacionismos ou contrários, né? Então, eu digo isso porque é uma experiência que também é muito cara a mim, né? Voltando um pouco antes do que você disse, eu concordo plenamente. Eu acho que o nosso contexto de pandemia mostrou ainda mais o quão imersos nós estamos nessas estruturas de estratagemas de informação, né? O ser humano sempre dependeu e sempre habitou um universo de informação. Nós somos uma espécie que opera no mundo a nível de significado e de sentido. E para isso é necessário comunicação, com si próprio e com os outros. Mas a comunicação é informação. O que nós produzimos de mais valioso acaba sendo informação, dados, significado, sentido. E na contemporaneidade, o que nós temos é quase que uma presença de vivência nesse meio informacional, né? Nós habitamos o meio informacional tanto quanto nós habitamos o nosso meio físico. E, querendo ou não, às vezes nós até habitamos mais a informação e os canais de informação e de interação do que o próprio meio tangível que nós habitamos. Isso gera uma série de debates à parte também, né? Porque, querendo ou não, nós ainda somos materiais. Mas, desde a invenção da linguagem, o ser humano abriu um canal à parte, no sentido de habitar um horizonte próprio, que é esse horizonte mais anacrônico de significados, que ele pode ir, voltar, passado, presente, futuro, pode cogitar um futuro, pode relembrar um passado. Então, desde o momento que nós inventamos a linguagem, nós passamos a habitar esse mundo de informação. Hoje, nós temos ele sintetizado na nossa frente, em imagens, em canais, em redes sociais, e nós estamos cada vez mais dependentes dele. E a pandemia trouxe quase que isso de uma forma iconográfica. Ela ficou materializada em iconografia. Eu estou falando com você aqui como se você estivesse presente, mas a gente está falando através de uma rede, de um computador ligado à internet, em um software de uma dada empresa que está fazendo um streaming ao vivo de dados que estão vindo via internet. Então, assim, isso fica latente. É quase que um espelhamento de iconografias mesmo, né? E qual que é o convite que nós recebemos, né? Eu acho que a grande promessa que a internet se colocou desde o início, a noção de democratização de conteúdos, né? E de acesso e visibilidade e agilidade em passar uma mensagem, novamente, para bem e para mal. Mas o que nós temos hoje é a possibilidade de que pessoas individuais, que de outra forma não seriam potencialmente vistas ou não estariam presentes em um público maior ou pudessem falar para mais gente, minimamente, deixar sua mensagem registrada em um site, em uma rede para a posteridade, por exemplo. Ao mesmo tempo que é possível um nível organizacional maior entre pessoas através das redes, para fins culturais, pessoais, políticos, o que quer que seja. Então, isso gera outros dilemas, porque e é um reflexo natural. Ao passo que nós temos uma democratização de acesso e de criação de conteúdo como nunca antes se viu, é quase como uma imprensa 2.0, se a gente for colocar um paralelo histórico. Nós temos também um excesso de exposição a essa informação, porque, é claro, ela está sendo criada
a um ritmo inédito. Então, isso gera uma série de ansiedades sociais, isso gera novas pautas de, por exemplo, discurso de ódio. Tem todo esse debate super recorrente agora na rede do papel polarizador ou do papel que Facebook e Instagram estão tendo em saúde mental, na angariação de certas facções políticas, por exemplo. Então, esse é todo o debate que, novamente, nós não podemos escapar desse tópico. É o debate que permeia qualquer ferramenta humana. Mas, hoje em dia, eu acho que nós estamos vivendo um tempo muito instigante, porque nós temos essa liberdade de criação de conteúdo, nós podemos colocar de uma forma ainda mais ágil a nossa fala e o nosso rosto no mundo, nós podemos nos organizar com nossos iguais, mas ao mesmo tempo isso torna muitas outras coisas visíveis, né? Muitos outros riscos visíveis. E uma coisa muito interessante, por exemplo, um debate mais avulso, mais essa questão do discurso de ódio. Puxa, tem dois lados dessa moeda. Tem o pessoal falando que as plataformas censuram dados discursos, tem redes e sites e páginas avulsas sendo criadas para dadas minorias, com dadas convicções políticas. Nos Estados Unidos, a questão da extrema-direita deles tem quase que uma mídia social avulsa. Tem países que têm suas próprias plataformas análogas, o caso da China, por exemplo, a China tem suas próprias redes sociais, em um paralelo de analogia com o que nós temos aqui no Ocidente, mas ali obedecendo a uma dada regimentação de uma ideologia, de um regime político. Então, assim, nós estamos no calor da discussão, no calor do momento. E já é uma etapa posterior do que nós vimos nos anos 90, com o início da internet. A internet era uma terra de ninguém, ela era um protótipo rudimentar dessas páginas, né? Chats, você entrava de uma forma completamente arcaica, os e-mails, você precisava abrir, checar ali no seu monitor. Hoje em dia nós estamos já numa nova etapa, nós estamos nessa etapa cíclica de criação de micromundos avulsos ali, de uma disputa de território, de novos dilemas morais que estão surgindo. Então, a gente fala da revolução da internet. Nós não estamos mais nessa fase de revolução da internet, nós estamos já numa disputa dos méritos desses veículos, com novas coisas completamente inéditas surgindo. O caso, por exemplo, na parte das artes, dos NFTs, por exemplo, das criptomoedas que estão questionando as autoridades monetárias, novos tipos de investimentos, mercados informacionais, são coisas inéditas que lançam mão a cada vez mais uma presença latente do virtual no mundo real. Então, assim, nós estamos entrando numa nova fase desse debate e ela está vindo com muita força. E existem justamente, como sempre está presente na história, vai haver esse debate geracional, né, dos nativos dessa era, das pessoas que pegaram uma fase de transição, das pessoas que, querendo ou não, e isso é todo um debate de letramento digital, não adentram com tanta facilidade esse mundo, mas eu tenho a impressão que, ao menos na pauta de tecnologia, os grandes debates do futuro não vão ser debates a nível material de inovação, vão ser debates morais e de uso dessa mesma tecnologia. Então, é um futuro, é um presente, é um futuro bastante excitante, mas com todas as suas complexidades envolvidas, se é que é possível dissociar os dois. Sim, isso é algo muito comum, né, no grande desenvolvimento dos conhecimentos da humanidade, até mesmo nas relações internacionais, sendo que, uma vez que você trata recursos intangíveis, até quando você trata a questão de humanidades, no sentido de comportamento humano mesmo, isso é imprevisível, não tem como nós determinarmos o que pode ser que as próximas gerações vão achar, né? Até porque seres não são robôs, não são números binários ali que se comportam como um computador que pode ser previsto o movimento. Então, cabe propor cenários, né? Inclusive, essa é a proposta da Zeit. Para quem não sabe, tanto eu quanto o Antônio fazemos parte da Zeit.org,
Vou deixar aqui no link para que vocês possam entrar, conhecer o site, conhecer a organização também e quem sabe fazer parte junto conosco. Sim. Cara, eu acho sensacional, sabe? Se dependesse de mim, eu deixava você falando aqui. A gente acabou batendo um tempinho um pouco maior, então vamos encerrando esse vídeo por aqui. Mas fiquem atentos aos próximos, né? Vão ter mais alguns vídeos aí com a participação especial do Antônio. Sigam ele nas redes sociais também, tanto o Instagram quanto o Facebook, ele tem LinkedIn também. Conversem com ele, eu acho que esse networking é muito importante, né? Para que vocês consigam fazer contatos entre vocês. Eventualmente, você tem muito interesse em algumas das áreas que ele comentou aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da arte, né? De ser um artista mesmo com a intersecção com o âmbito profissional, o âmbito de relações internacionais, ciência política, no caso do Antônio, né? Então, muitas vezes vocês têm dúvida, fala, cara, mas eu sou, de certa forma, um artista e eu não sei como que eu vou conciliar isso com a minha vida, não só acadêmica, mas profissional. Então, isso é importante, é para isso que nós criamos essa plataforma de diálogo aqui. Não é para nós falarmos mais do mesmo que acaba sendo falado todos os dias aí na internet e nas plataformas de relações internacionais. É para trazer uma visão diferente mesmo, para apresentar vocês para outras pessoas que podem realmente fazer a diferença na vida de vocês, né? Muitas vezes, seja com conhecimento, seja respondendo uma pergunta que você sempre teve dúvida, muitas vezes sendo com uma inspiração mesmo, porque o Antônio ele nem sabe disso, mas ele é uma inspiração para mim. Acho que ele sabe, sim, eu já falei algumas vezes. E espero que para vocês também. Então, quando nós nos propomos a ouvir, a fazer networking, conversar com uma pessoa, eu acho que isso é muito válido. É uma experiência que não tem preço, porque de 7 bilhões de pessoas no mundo, como eu sempre digo, vocês estão cansados de ouvir, não tem ninguém igual a você, com a experiência que você tem. Então, se não tem ninguém igual ao Antônio, olha que legal ouvir as experiências de alguém que já fez diversas e diversas ações aí no âmbito de artes, de linguística também, de ciência política, de relações internacionais, já conheceu muita gente. Então, esse é o intuito aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Se inscrevam aí no canal, caso vocês não sejam inscritos ainda. Ativa o sino para receber as notificações. Vai lá no Spotify também, conversa com o Internacionalista. Todo o conteúdo que for postado aqui vai ser postado lá também em formato de áudio. E eu agradeço a sua presença. Vou encerrando por aqui. Antônio, gostaria de falar mais alguma coisa? Só um fechamento mesmo. Eu que agradeço, Nilo. Saiba que eu também te admiro muito e você também me inspira bastante. Eu tive a oportunidade antes de conviver um pouco pessoalmente com você e tudo, aprendi muito com você, sigo aprendendo muito com você. Então é algo que é completamente mútuo, assim. E eu fiquei muito, muito honrado com o convite. Sempre ressalto isso. E eu acho que o que você comentou muito de uma forma muito importante também agora no finalzinho, a experiência de cada um de nós é muito única, né? Então, o que é mais válido é sempre essa possibilidade de um diálogo, de comentar essas experiências, ver as similaridades, os paralelos, algo que possa ajudar, algo que eventualmente talvez não sirva tanto para a gente, mas a possibilidade de conhecer, né? Então, eu gosto muito sempre de poder ajudar, né? Eu gosto de me colocar à disposição e deixo isso falado aqui já, eu me coloco à disposição mesmo, sintam-se absolutamente convidados para escrever, para entrar em contato no que precisarem, alguma informação específica, algum comentário, alguma crítica, é sempre muito, muito pertinente. E eu acho muito valioso o tipo de canal que põe esse convite, né? Então, eu fico muito contente de poder me colocar à disposição por aqui. Agradeço bastante por isso e estou ansioso justamente para esses comentários a um nível mais prático, né? Porque eu acho que isso é algo que a gente acaba fazendo menos e às vezes eu noto que as pessoas sentem necessidade disso, eu mesmo senti necessidade disso no passado e conforme às vezes a gente desbrava um caminho nunca sozinho, mas em dados momentos que a gente precisa fazer uma coisa pela primeira vez,
precisa descobrir aquilo, precisa trilhar aquele mato mais fechado. Às vezes faz falta uma interação, uma solução de dúvida. E eu acho que todo mundo que trilha um caminho tem sempre a missão de mostrar um pouco da luz desse trajeto, uma vez que ele já está mais para frente. E sempre vai ter alguém na nossa frente que pode mostrar algo que nós deixamos de aprender e mostrar mesmo o caminho à parte. Então, bem ansioso para isso e queria agradecer novamente. Bom, a gratidão é minha, você já sabe disso, já te agradeci aí umas 200 vezes lá no WhatsApp e vou continuar agradecendo, sempre que você precisar, conte comigo também. E vocês também, contem conosco, tá bom? Para o desenvolvimento da carreira de vocês, o desenvolvimento da informação, e vamos fazer com que as relações internacionais, ciência política, arte, todos os temas aí que são paralelos e possuem muita conectividade, por mais que não pareça, cresçam e muito. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!